Shalom, povo de Deus, tudo bem? Graças a Deus estamos reunidos aqui mais uma vez para a gente ter esse tempo de parar e orar, meditar nos caminhos de Deus, adorar o nome dEle, comentar sobre a palavra que traz edificação, traz vida para a gente. Vamos orar? Esse tempo tão bom, agradecer a Deus por isso. Pai, muitíssimo obrigado, meu Senhor, porque a gente tem na Tua palavra um tesouro, Deus. E a gente tem na adoração liberdade, Pai, diante de Ti, para a gente dizer ao Senhor aquilo que a gente sente pelo Senhor, a gratidão, a admiração, o carinho, o respeito. Meu Deus, a gente quer então Te adorar, Pai, se render a Ti, Deus, ao Senhor que é digno de receber toda a honra, toda a glória, Pai, o Senhor que tem todo o poder. Obrigado, Pai, por tudo, Deus. Ser conosco agora nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Povo de Deus, vamos adorar o nome dEle? Bênção demais. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça a mim e do Teu amor que transborda em mim. O meu amor por Ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça a mim e do Teu amor que transborda em mim. O Teu amor por Ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Só de ouvir Tua voz,
de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Meus irmãos, o texto da gente hoje está no primeiro livro de Reis, no capítulo 20. E trata de um personagem já bem conhecido da gente, extremamente controverso, né? Do ponto de vista espiritual, ele é um ímpio, mas ele é rei de Israel. O nome dele é Acabe. E Acabe já tinha passado aqui por várias coisas e testemunhado milagres de Deus pelas mãos de homens de Deus, como Elias, por exemplo, que no Carmelo fez todo aquele sinal e Deus mostra a sua presença ali. No entanto, Acabe, ele de forma nenhuma amolece o coração, se quebranta e permanece assim rígido. No entanto, o nosso Deus, ele é gracioso, ele é muito misericordioso. E mais uma vez, Deus vai dar uma chance a Acabe. Acontece que a provação vem. E a provação vem na vida da gente para que a gente perceba que o Senhor nos livra, que nós somos fracos, mas Ele é forte. E com muito pouco ou quase nada, Deus faz o impossível acontecer. No entanto, como a gente vai ver hoje, esse não foi o caso de Acabe, que permaneceu de coração duro até o final. O texto é relativamente longo, no entanto, a narrativa é muito envolvente. Então eu peço para os irmãos ficarem bem atentos, que à medida que a gente for lendo esse texto do primeiro livro de Reis, no capítulo 20, a gente vai explicando alguns detalhes e aplicando algumas coisas. Ben-Hadad, rei da Síria,
ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, então esse rei da Síria, ele forma uma coalizão. Ele não era um simples reino pequeno, ele era muito maior do que Israel. Há um detalhe importante que é bom a gente lembrar, é que nessa época havia o reino do norte, que é onde Acabe reinava, e o reino do sul, que era o reino de Judá, né? E agora o Ben-Hadad, ele sobe e ele vai cercar Samaria. Subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade e a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. Acabe, ele vê o poderio de Ben-Hadad e se acovarda. E ele decide entregar a própria família e o ouro e a prata, para que ele não perdesse nada. Ben-Hadad, ele era de fato muito poderoso. No entanto, Acabe tinha ao seu lado o Deus de Israel. Perceba que em momento nenhum, Acabe, apesar de ter visto o que Deus fez no Monte Carmelo e várias outras coisas, em momento nenhum ele se queda, ele clama, ele ora, ele decide agir conforme as estatísticas, as probabilidades, a matemática, a lógica se mostra. Ele prefere jogar o jogo do mundo. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tens de me entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Preste atenção agora que Ben-Hadad, quando viu a covardia de Acabe, ele cresce. Ele estava realmente destinado, ele estava assim no coração, obstinado a conquistar Samaria, a conquistar o reino do norte, o reino de Israel. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Parece que chegou um limite aqui para Acabe, um limite político, porque no final isso de repente serviria até como um bom marketing. Ele levou a minha família, ele levou aqui, mas eu estou pensando no povo, não é? Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhe disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres e meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes deis ouvido, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste, do teu servo farei. Porém, isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ele estava querendo dizer o seguinte: meu exército é muito maior. Eu sou muito mais poderoso. Então eu vou fazer o que eu quiser. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: dize-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Ou seja, ele disse assim: não cante vitória antes do tempo. Então é melhor você se gabar depois que você estiver vitorioso tirando sua armadura, do que você, enquanto coloca sua armadura, já cantar vitória. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os seus reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Ben-Hadad, ele tinha uma outra característica. Ele era extremamente beberrão. Ele gostava de uma festa, gostava de uma farra. E ele achava que a vitória dele era tão certa que ele já estava festejando antes da batalha acontecer. No entanto, é aqui que o nosso Deus ele entra. O nosso Deus, ele é gracioso.
E mesmo que Acabe, ele não tivesse ali nenhum apego a Deus, ele não tivesse comunhão nenhuma, ele não tivesse nada a ver com Deus, ainda assim Deus decide que vai intervir na vida daquele homem, na vida de Israel. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Ok, a aprovação estava posta. No entanto, Deus tem um objetivo aqui. Deus disse assim: Acabe, eu quero que você saiba que eu sou o Senhor. O que é que significa isso na prática, meus irmãos? Significa a gente se render, tomar consciência de que Deus, ele é o Senhor. Em outras palavras, ele é o Senhor sobre as decisões, os desejos, aquilo que é material, a família, tudo isso que estava em jogo aqui para Acabe e que lhe era caro, a sua coroa e a sua influência, antes de tudo, pertencia a Deus e não a Acabe. Será que Acabe ele vai querer se render a Deus? Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então, Deus ele não só diz que vai dar vitória, mas ele mostra qual é todo o caminho, tudo aquilo que deve ser feito. Então, o nosso Deus ele faz isso em meio à aprovação. Ele vai dizendo para a gente o que nós devemos fazer, nós devemos perguntar e devemos estar perto. Então, contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, somente isso. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Então era muito pouca gente para a quantidade do exército de Ben-Hadad, do exército da Síria. Só com Ben-Hadad tinham 32 reis. Só com ele, não é? Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai-os vivos, quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Deus deu uma primeira vitória aqui. Poucas pessoas, mas quando vem da parte de Deus, o mínimo é o suficiente. E é assim na vida da gente também, meus irmãos. Deus ele estava querendo mostrar para o Acabe aqui, dizendo: eu sou suficiente, Acabe. Eu sou suficiente. Eu basto para você. Para que você tenha vitória, você não tem que jogar o jogo do mundo. Você não tem que ter uma grande campanha de marketing. Você não está lutando sozinho. Perceba, o Ben-Hadad era muito mais poderoso. No entanto, com pouca gente, cerca de 7.000 homens e 232 que estavam liderando essa milícia, por assim dizer, eles conseguiram derrotar um aparato de guerra gigantesco. Só que vamos entender o que é que acontece depois. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considere e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são os deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície e, por certo, seremos mais fortes do que eles. Eles fazem ali um diagnóstico, né? Meio que consolando o Ben-Hadad, dizendo assim: olha, os deuses deles, eles tinham uma completa ignorância sobre Deus. Eles são deuses das planícies, então eles estavam na jurisdição, por assim dizer, deles.
Eles estavam na terra deles, no terreno que eles gostam de batalhar. Só que vamos trazer eles para a planície, né? Isso, para um exército que tinha carros de guerra, batalhar na planície era muito melhor. Se aproveitaria a velocidade, a versatilidade, o poder de ataque e de fuga daqueles carros. Então ele começa a montar uma estratégia. Versículo 24. Faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, substitui-os por capitães e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos aos que disseram e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios. Viu que estava todo mundo preparado, então, né? E subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Meus irmãos, então, a gente vê o exército de Israel se dividiu em 2 divisões, né? Ou 2 pilotões, e eram como 2 pequenos rebanhos de cabra, em comparação àquela nuvem gigantesca, aquela multidão que era o exército dos sírios. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Deus, ele se sente ofendido quando os sírios reduzem Deus a deuses, e ao mesmo tempo meio que encaixota, engaiola, tenta categorizar Deus de alguma forma, dizendo assim, ele só manda aqui. Eles estavam dizendo que o nosso Deus não é poderoso. Eles estavam afrontando o nosso Deus. O que é que Acabe vai fazer a esse respeito? Vamos ver. E aqui ele recebe o recado de que esse exército seria entregue nas mãos dele. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens a pé. Um pequeno exército de Israel feriu um exército mais de 10 vezes maior do que ele. Então, esse povo era muito mais gente, mais de 10 vezes maior do que eles. Eles feriram esse exército, feriram e eles se dispersaram. Havia uma grande vitória ali. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade. Veja o que acontece agora, se não é a mão de Deus. E caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Então eles tinham um exército de 127.000 homens. E Deus disse que ia entregar. E o exército foi 100% derrotado. A queda de um muro em cima deles. Ben-Hadad fugiu e veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Ben-Hadad agora sozinho, aquele homem beberrão, talvez assim um bom vivant, alguém que não era tão brilhante em termos militares, mas que descansava no número do seu exército. Agora ele está sozinho e se escondendo como um rato, para lá e para cá. Então lhe disseram os seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e corda à roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Um detalhe que me chamou muita atenção aqui. Deus deu 2 grandes vitórias a Israel.
Duas vitórias impossíveis. O que é que nós não vemos aqui acontecer? Gratidão. Um altar sendo erigido para que se sacrificasse ao nosso Deus, rendendo graças por aquilo que ele fez, como era típico e comum de todos os reis que reinaram antes de Acabe, que eram tementes a Deus. Eles, diante de uma vitória dessa, era normal e comum eles levantarem um altar. E aquele altar, além de ser o altar da gratidão ali naquele momento, também era um marco, um monumento daquilo que Deus tinha proporcionado ao seu povo. Uma vitória, uma conquista, um livramento. E aqui a gente não vê nada disso. A gente vê um Ben-Hadad humilhado, agora ele admitindo a derrota, se escondendo aqui e ali, e agora ele vai se humilhar diante de Acabe. Deus ele tinha entregue o exército e ele falou que era para a derrota ser total, ou seja, o Ben-Hadad ele teria que morrer. Então, versículo 32, então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram, diz o teu servo Ben-Hadad. No começo, era Acabe que se considerava servo de Ben-Hadad, agora é o contrário. Poupa minha vida, disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Eles saem para clamar pela vida e agora Acabe diz assim, Ben-Hadad ainda está vivo, ele é meu irmão. Presta atenção, meu irmão, que coisa séria que está acontecendo aqui. Acabe estava contrariando a vontade de Deus. E, em outras palavras, ele estava se colocando como autoridade, como aquele que sabe fazer justiça melhor do que Deus, como aquele que, inclusive, é mais bondoso do que Deus. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram, teu irmão Ben-Hadad. E ele disse, vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele e o fez subir ao carro. Ainda deu uma carona no seu carro, né? Ben-Hadad disse-lhe, as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tais restituirei. E ele tinha outra alternativa, meus irmãos. Ele tinha sido derrotado 2 vezes. Ele tinha perdido 2 vezes um exército de mais de 120 mil homens. Ele não tinha mais nada. Agora Ben-Hadad é que vai dizer assim, olha, eu vou restituir aquilo que eu tomei do seu pai, não é? Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Então, em vez de haver gratidão a Deus, rendição, quebrantamento, o que Acabe faz é afrontar a Deus, dizendo no final das contas, olha, o Ben-Hadad, ele não é tão pecador assim, ele não é tão mal assim. Ele não queria o muito mal da gente. Ben-Hadad queria conquistar a terra prometida. E perceba todo o plano satânico aqui. Por que Deus ele diz tanto para se defender a terra prometida? Porque dali viria o Messias. Ali seria o nascedouro do nosso Salvador. Então havia um plano, um pacto, uma aliança de Deus com o seu povo para a preservação da vida. A partir do momento que Acabe decide trair essa aliança, Acabe está dizendo que é melhor tocar a vida conforme der no giro da venta, conforme der na telha, do jeito que as ideias vierem, do que fazer a vontade de Deus. O plano inicial de Deus era para que você, Acabe, saiba que eu sou o Senhor, se renda a mim. Mas Acabe não quis isso. Acabe, ele agora faz uma aliança com o inimigo para enriquecer o inimigo que tinha tentado acabar com o povo de Deus. Para enriquecer o inimigo que tinha tentado usurpar.
matar e roubar o povo de Deus. E que Deus disse assim, agora está na hora dele ser julgado, pois Acabe decidiu que faria melhor juízo do que o próprio Deus. Versículo 35 diz assim, então, depois disso, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, aqui mais uma vez Deus vai dar um recado, esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo. O homem disse assim, eu não vou esmurrar um discípulo de um profeta, né? Ele lhe disse, visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. E ele queria passar uma mensagem para Acabe. Aquele soco que ele iria levar não iria machucar ele menos do que ele deixar de passar a mensagem conforme Deus tinha mandado ele fazer isso. Quando o homem não quis, né, fazer parte daquilo, ele estava implicitamente dizendo que não queria compactuar com a vontade de Deus, né? Encontrando o profeta outro homem, lhe disse, esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ele cobriu o rosto, né, no caso, os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse, teu servo estava no meio da peleja. Quando voltando-se um companheiro, me trouxe um homem e me disse, vigia este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi e o homem fugiu. Aqui aquele profeta estava contando uma história parecida com a forma como Natan fez para chegar ao pecado de Davi. E aqui ele está tentando chegar ao coração de Acabe através dessa história. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Aqui Acabe mostra que aquela misericórdia dele era de ocasião. Você percebeu aqui a sutileza? De repente, Acabe, se a gente parasse o texto lá em cima, as pessoas iam dizer assim, mas Acabe é muito misericordioso, deu um bom testemunho para Ben-Hadad, não é? Ele poupou a vida do seu inimigo. No entanto, quando chega a hora de aplicar a quem não tinha nada a oferecer e se esperava a bondade do Acabe de verdade aparecer aqui, nada disso acontece. Antes, o Acabe, ele diz assim, pois a sua sentença vai ser essa mesmo, você vai morrer. Você vai se acabar. Ou então tem que pagar um talento de prata, né? Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Ele ficou em choque. O texto bíblico ele é riquíssimo quando ele revela esse detalhe. Ele reconheceu ali que estava diante de um profeta. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Meus irmãos, para a gente finalizar essa breve meditação nossa aqui, perceba que não há arrependimento em Acabe. Pelo contrário, há ressentimento. Acabe, ele não gostou de ser julgado. Ele não se quedou, ele não se humilhou. Ele não se quebrantou. Antes o seu coração ficou soberbo e ele disse, eu não vou me render a Deus. E ele voltou para casa cheio de raiva no coração, de ressentimento contra Deus, indignado contra Deus, se achando mais justo do que o próprio Deus. Deus deu a Acabe todas as chances. Deus manifestou a Acabe misericórdia 1000 vezes. No entanto, Acabe não quis se curvar. Não quis.
E eu me lembrei demais do Salmo 1, que ele fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Acabe, ele conseguiu contrariar cada um desses discípulos. Ele senta-se à roda dos escarnecedores, ele faz aliança com pecadores, ele contraria a vontade de Deus, logo ele não medita na palavra de Deus e ele não frutifica, em outras palavras, ele não amadurece. E a Bíblia, ela é muito simples aqui de ser compreendida. Se bem você não está em Deus, você não amadurece. E se você não é como essa árvore, você é como outra coisa. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois muito bem, o caminho de Acabe foi de perecer. No capítulo 22, a gente já está aqui no final do primeiro livro de Reis. No capítulo 22, Acabe morre. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é que a gente aplica ao nosso coração dessa história aqui? É que todos nós temos o coração duro. No entanto, todos os dias, Deus ele revela a nós a sua bondade na palavra dele. Ele mostra para cada um de nós a graça dele na sua provisão. Ele manifesta a proximidade com ele nos cultos. O nosso Deus, ele se faz presente na nossa vida. O que nos cabe fazer é se quebrantar na presença dele, é se render completamente ao senhorio dele. É não apostar na gente mesmo, mas a gente se entregar totalmente a ele. Porque o outro lado, o lado do juízo, também é a mais pura verdade. O Salmo 89 fala exatamente disso, de quando o povo de Deus sai da presença de Deus, se dispersa, aí Deus diz assim: eu vou disciplinar o meu povo com vara, mas mesmo assim eu vou mostrar a minha bondade, eu não vou deixar a minha bondade se apartar do meu povo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele vai dando chance, ele vai dando para a gente todos os motivos para a gente adorar. A minha última questão com você é: você tem feito isso, meu irmão? Você tem feito isso, minha irmã? Na hora H, quando a gente tem que colocar em prática aquilo que nós cremos, como é que nós agimos? É mais parecido com Acabe ou mais parecido com aquele profeta? O nosso Deus, ele tem a expectativa e ele deseja que o povo dele caminhe em quebrantamento. Esse é o nosso desafio e é por isso que a gente vai orar agora. Oremos. Pai, a tua palavra diz isso, Deus, que a gente deve andar em quebrantamento, em rendição completa a ti. Então a gente primeiro quer te pedir perdão por todas as vezes que o nosso coração endurece. E a gente deixa, Deus, de fazer a tua vontade, de cumprir os teus propósitos. E a gente deixa, Deus, de te buscar verdadeiramente, de clamar a ti na hora da aflição e da dor. A gente quer pedir, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça enxergar todas as manhãs a tua provisão, a tua graça, a tua bondade. E nisso, Deus, a gente se curve, a gente se quebrante, se renda totalmente a ti, meu Pai. É isso que a gente te pede, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida do crente é uma vida de quebrantamento, nunca é uma vida de insolência ou de arrogância. O nosso caminho é sempre de rendição ao nosso Deus, na certeza e fé de que não há desafio grande demais para o nosso Deus. E que até aquilo que a gente considera muito pouco, Deus ele usa como um instrumento poderosíssimo na mão dele. Um com Deus é maioria. É isso daí. Então a gente se rende a ele e faz tudo como ele quer. E quando a gente tiver a nossa vitória, a gente agradece. A gente não coloca o nosso Deus de lado. A gente se rende ainda mais a Ele. Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe muito e continue te dando uma semana muito abençoada na presença dEle. Bênção demais, povo de Deus. Deus...
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.